Oi, deusa desse universo, tudo bem com você? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero falar com vocês um papo pessoal, um papo íntimo, um insight que eu tive e eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte. Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu sou uma mulher muito reflexiva. Eu amo ficar refletindo sobre as coisas, ficar pensando sobre as coisas, eu gosto muito de analisar as coisas. Então, eu sou uma pessoa que eu vivo muito no universo intelectual, no universo filosófico, no universo comunicativo. Então, eu gosto muito de expressar aquilo que eu acredito, eu gosto muito de expressar minha opinião. Isso me faz bem, ok? E eu acredito que isso está relacionada com a nossa sinceridade, com a forma como a gente enxerga o mundo, aquilo que a gente acredita, né? Bom, então, como vocês podem ver, eu estou num graminho hoje, estou num lugar aberto. Eu estava sentindo falta de gravar em lugares abertos. Para quem não sabe, eu me mudei, né? Eu não estou mais morando em Tiradentes, então por isso que eu não estou mais gravando naqueles cenários lindos que é em Tiradentes. Eu estou morando em São João agora, que é uma outra cidade. E eu precisava fazer essa mudança. Essa mudança foi necessária porque ia ajudar principalmente o meu negócio. E para quem não sabe, eu sou empreendedora na Raco, eu trabalho com cosméticos. E essa mudança está ajudando principalmente o meu negócio, o meu trabalho. Eu queria compartilhar com vocês. Eu gosto muito de ser mulher, graças a Deus eu nasci mulher. E se você parar para pensar, nós mulheres, a gente leva a imagem de que somos fracas, de que a gente precisa de uma pessoa do nosso lado para ser validada. Que o certo é a mulher casar, ter filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. E que o certo não é o pai ficar com as crianças e a mulher ir trabalhar, enfim. E eu não tô querendo dizer aqui, gente, que a mulher não tem que fazer isso, tá? Porque eu quero ter a minha família um dia. Eu quero ser mãe. Eu quero poder cuidar da minha casa cada vez melhor, né? Porque entra em questão aqui de higiene, entra em questão de amor com o seu lar, com as pessoas que moram nessa casa. Mas o que eu tô querendo dizer é que a mulher não nasceu para isso, né? Isso é digamos, isso é uma habilidade que a mulher cria quando ela vai amadurecendo, quando ela decide arrumar uma família, ter uma casa. Então, isso é uma habilidade que a mulher desenvolve. Eu acho que eu vou andar porque para me sentir mais inspirada para falar com vocês. Porque eu ainda tenho um podcast para fazer. Então, por exemplo, parece que a mulher, ela existe só pra satisfazer uma outra pessoa, sabe? E por que eu falo isso pra vocês? Peraí, gente. Por que eu falo isso pra vocês? Porque nós mulheres, a gente não é encorajada, né? Nós mulheres não somos encorajadas. Nós mulheres, muitas vezes, temos um tipo de educação que é para baixar a cabeça, aceitar tudo. Você não pode falar o que você pensa, você não pode lutar por aquilo que você acredita. E a sociedade, algumas coisas que as pessoas falam, dá a entender isso, pelo menos para mim, pelo menos na minha experiência de vida. Algumas mulheres sentem vergonha de falar aquilo que elas pensam, aquilo que elas acreditam. E às vezes nós achamos que a gente tem que ocultar aquilo que a gente acredita, a gente tem que ocultar, falar aquilo que a gente acha, aquilo que a gente considera que é verdade, que faz sentido para nossa vida, né? Então, por exemplo, se você é mulher e você está me assistindo nesse exato momento, você tem que entender que você tem um poder feminino, né? Você tem um poder feminino e esse poder feminino, ele te ajuda, não te atrapalha. Porque se você não é só mulher, é porque tem um objetivo, você tem uma missão, algo para cumprir aqui. E muitas mulheres não sabem disso. Então, qual é o X da questão? Uma das coisas que mais me incomoda aqui no Brasil é a questão do nosso corpo ser muito sexualizado, né? Então, isso realmente me incomoda. Eu sofro com isso, gente. É algo que realmente me incomoda muito. Eu já fiquei muito estressada com isso no passado.
Eu já cheguei ao ponto de chorar, de raiva, porque eu já saí na rua e aconteceu algumas coisas de pessoas invadindo meu espaço, por eu ser bonita, por eu ter um corpo bonito, por eu, enfim, invasão de espaço, né? E eu tenho certeza que um dia você já passou por isso, você já deve ter passado por isso. Isso é um saco, por quê? Porque isso é questão de consciência, né? De educação, cultura também. Então, por exemplo, se você é mulher, você tem que entender que você tem um papel diferente aqui no mundo. Você tem um poder diferente que um homem tem. E eu, como sou mulher, eu fico refletindo muito sobre algumas coisas que acontecem comigo, algumas coisas que eu vejo acontecendo com outras mulheres. Por exemplo, a gente menstrua. Todos os meses a gente sangra. Então, se você parar pra pensar, isso é muito doido, porque a gente sangra. E eu acho isso loucura. E por que eu falo isso pra vocês? Porque o homem não sangra, né? O homem não sangra. O homem, ele é criado, gente. O homem é criado. Assim, não tô falando que todos são, tá? Mas o homem, geralmente, ele é criado a ter mais coragem, a ter mais impulso de fazer algo, né? Então, por exemplo, o homem dá a entender, pelo menos pelo aquilo que eu acredito, que quando o homem quer fazer alguma coisa, ele simplesmente pode fazer, né? Eu sou mulher, então eu amo ser mulher, eu gosto de ser mulher. Eu fico refletindo em algumas coisas, como, por exemplo, a questão da menstruação, a questão do teu útero, a questão da mulher poder dar a vida. E isso não é ser frágil, né? Nós não somos fracas. Por mais que muitas pessoas nos considerem como fracas, sensíveis, eu acredito que não somos fracas nem sensíveis. Inclusive, eu acho que existem homens muito mais sensíveis do que muitas mulheres. Eu conheço homens que são mais sensíveis do que muitas mulheres. Isso é bonito. Isso não é ser menos ou ser mais. Por exemplo, a mulher que não é sensível, ela não é mulher. Isso não tem nada a ver, né? Mas é porque algumas coisas que a gente escuta, a gente acredita que